E nessa questão de filhos espirituais, eu vou explicar qual uma das origens, né, da, de toda a celeuma. Né? Na verdade, a grande questão era a questão da responsabilidade, que também era uma questão, na verdade, que não era muito. A origem da confusão foi essa, que na verdade era uma questão lógica e eu já tinha estabelecido. Né? Não era uma coisa que eu discordasse, inclusive, na verdade. Né? Só que eles tentaram fazer como se. Eles assustaram porque é como se fosse um argumento que eu não tivesse dito. E realmente, assim, eu não disse porque na verdade não precisava. Né? Então vou explicar a origem da confusão. Em um primeiro momento, eles dizem apenas que eventualmente eu teria a obrigação, só que eles falam isso implicitamente. Eles dizem eu teria a obrigação de aguardar novas respostas de Deus em relação a novas informações bíblicas para passar às pessoas. Mas eu tinha essa obrigação de esperar, na cabeça deles, né, essa obrigação de esperar novos argumentos bíblicos para passar a pessoas para quem eu pregava, né, porque exatamente pelo fato de que eu pregava e falava sobre o Novo Testamento para as pessoas. Eles só falaram de maneira mais evidente, né, nesse comentário, embora já tivessem falado isso antes, né, inclusive no mesmo local. Já tinham falado que a presunção era de que, porque eu seria mãe espiritual, eu teria responsabilidade. Eles falaram isso antes, na verdade. Só que em outro comentário eles não falaram, no comentário posterior eles não falaram isso. Eles falaram, não, você tem a obrigação de esperar novos comentários. Eles não falaram que eu tinha a obrigação de esperar novos comentários porque eu pregava para as pessoas. É só isso, a confusão era só isso, na verdade. A origem da confusão era só essa. Que era uma coisa implícita, e até eu concordava com esse argumento. Se eu era responsável, eu sou responsável por algum motivo. Qual era o motivo? As pregações contínuas que eu fazia. Isso gerava certa responsabilidade. Ok. Dependendo, vão dizer, não, mas nós estamos mentindo, quem é vinho espiritual? Não, poderia gerar alguma responsabilidade. E a Bíblia dizia isso. Né? Então, ok, eu até não... essa parte do argumento eu não discordava. Né? Tanto que eu mesmo falava, ó, assim, é vinho espiritual, mas é aquela coisa, eu até poderia fazer isso se eu não fosse atacado. Mesmo que eu tivesse responsabilidade. Mas aí vem o argumento depois, a responsabilidade muda se tem uma questão emergencial. O que eu também falei. Ninguém estava nem aí, jogaram para debaixo do pano e que se foda, se eventualmente havia circunstância que justificasse não falar os mandamentos para as pessoas. Ninguém estava nem aí, que se foda e fora. E vamos atropelando. Porque havia justamente essa questão que eles não haviam falado de novo, né? Eles não haviam falado sobre a questão da responsabilidade. Aí depois o que eles queriam, o que eles argumentaram? Que é uma coisa que eu não tinha discordado. Né? Eles falaram assim, não, na verdade você é responsável porque você prega. Eles queriam, não, ela é mãe espiritual e deixou as pessoas presas. É isso. A questão era o argumento da responsabilidade, era a chave, aqui era a chave. Só que essa chave é meio fake. Porque ela é presumida, eu a presumia, né? Havia argumentos contrários a isso, mas eu ainda achava que esse argumento da responsabilidade poderia ser dito. Não porque eu quisesse sugerir vinho espiritual ou nada, mas eu achava que era uma ideia interessante falar sobre os mandamentos. E mesmo a minha orientação de não falar sobre novos argumentos bíblicos era uma orientação dubitável. Né? Ela tinha talvez as suas incompleições, vamos dizer assim, né? Ou a sua incompletude. E eles decidiram meio trabalhar isso. Só que foi um argumento irracional e irrazoável, óbvio. Né? Um argumento irracional e irrazoável, porque eles estavam trabalhando um argumento que não era muito... Ah, mas não... Você deixou preso e não volta, e a mãe espiritual, e ela prende... E eu falei que não era de propósito, né? Eles falam, não, ela prende de propósito. Não era de propósito. E, claro, aí nós poderíamos presumir que mesmo que não fosse de propósito, que eu deixasse as pessoas presas, eu não fiz isso de propósito, e nem sabia do argumento, então nem teria como deixar de propósito. Ah, não, mas mesmo assim ela tem a responsabilidade, porque foi um argumento que não foi dito. E então, justamente, de novo, a questão da responsabilidade. Eu falei, pô, ele tem responsabilidade mesmo que ele não soubesse naquele momento, porque houve ataques e ele saiu, então ele não sabia que as pessoas estavam presas. Né? Só que aí que tá, essa questão do retorno depois, do voltar depois que eles falaram, ah não, mas também não volta depois, não, peraí. A questão do voltar depois era uma questão que eu falei, não, aí porque eu tinha um outro impeditivo dizendo que não era bom, não era uma boa ideia trazer esses novos argumentos bíblicos. E isso não foi trabalhado. Só que eu achava que esse argumento era dubitável. Se o argumento é dubitável, eu seria responsável automaticamente.
Entendeu? Essa é a questão. Ué, se eu tenho que falar dos mandamentos, eu sou responsável. E eu considerei essa possibilidade. Então essa é a grande questão. Então, poderia ser tentado. Só que aí que tá. Quando eles falam da questão da responsabilidade, aí tem que ter não só o argumento de que eu tinha outra orientação, a orientação era dubitável, mas eu só seria responsável se não houvesse ataque contra a minha pessoa para que os outros não se escandalizassem. É a única possibilidade. E mesmo ataques dentro de igreja. Eu também não poderia encarar isso porque é errado. Não importa que as pessoas para quem eu pregue não escutem os ataques contra a minha pessoa. Não, mas aí as pessoas dentro da igreja vão escutar, então também está errado. Então tem toda uma sequência de pensamento. Então a grande confusão aqui foi a questão da responsabilidade. O que originou isso porque eles estavam presumindo que eu disse que eu não seria responsabilizável. E até talvez não seria mesmo. Mas eu achava que era uma boa ideia fazer, porque a minha orientação era dubitável. A orientação de não falar sobre os mandamentos para as pessoas. É isso que aconteceu. Houve uma confusão, eles forçaram o argumento meio fake porque eu não discordei e eu mesmo reconhecia que a minha orientação era questionável. Se a minha orientação é questionável, automaticamente eu volto a ser responsável. Só que dependendo da circunstância. Se houver ataques contra a minha pessoa, muda a responsabilidade. Para que não haja escândalo em nenhuma sede, seja em igreja, seja para quem eu prego, enfim. Para que as pessoas não se escandalizem com argumentos contra a minha pessoa, o mesmo argumento anterior. Eles fizeram uma puta confusão. É ruim, é errado, não se pode fazer isso. Pode abalar a pessoa, porque eventualmente ela pode ficar com o argumento. Ela pode ficar com o argumento, ela pode se assustar com o argumento. Eu falei, poxa, eles estão analisando que eu sou responsável, mas eu não estava negando a minha responsabilidade. Eu estava, pelo contrário, considerando ela como válida. Só que eles fizeram a impositividade, quando era só falar, na verdade. O que foi errado, e por isso mesmo, eles mesmos atrasaram, porque de repente se eles tivessem falado de outra forma, eu teria feito mais rápido a tentativa de retorno. Então veja como eles estão errados. Então é isso. Agora, esclarecendo bem não só a questão dos argumentos, eu já tinha respondido. Agora estou explicando a origem do negócio. De onde se originou a celeuma, né? Uma coisa que eu já expliquei, e os outros argumentos que na verdade existiam, eu achei que eles já eram presumidos. Eles forçaram uma questão que eles mesmos sabiam que era presumida, na verdade. Eles sabiam que era presumida. Então, sei lá, ficou uma questão confusa, porque eles não sabiam exatamente como eu estava agindo. Ou qual era a minha base de pensamento. Eu poderia escolher uma base de pensamento específica. Não quer dizer que eu não tivesse dúvida sobre ela. E, portanto, ela não era 100%. Foi, até onde eu lembro, isso que aconteceu. E por isso que eu acho que eles erraram. Eles tentaram impor um negócio erradamente e fake como se eu não considerar. A acusação principal era essa, como se eu não levasse isso em consideração. Então, esse era o problema. E essa era a minha dificuldade de responder. Só que havia muitas coisas no meio do caminho. E isso tudo tem que ser levado em consideração. Então agora mais um vídeo aí, explicando e sanando essa situação. De novo, não merecia o impedimento de fonte de vida, de jeito nenhum. Não merecia o sofrimento em relação a isso. De jeito nenhum, porque tudo isso foi considerado. Então é fake essa questão. E é isso aí. E valeu!